O fim de uma era no Real Madrid. Neste sábado, o torcedor que estava no estádio Santiago Bernabéu pôde se despedir do técnico mais vitorioso da história do clube e do jogador com mais títulos na história do Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti, um dos que se despediu neste sábado do Real Madrid, enfrentou a Real Sociedad aqui no estádio Santiago Bernabéu, o último jogo do Real Madrid na temporada em casa, o último jogo de La Liga, que foi uma partida que ficou marcada pelas despedidas. Primeiro, a de Carlo Ancelotti, que já no começo do jogo, a megafonia do estádio anunciava que depois da partida, tanto ele como o Luka Modric seriam homenageados e pediam aos mais de 73 mil torcedores que acompanharam o jogo no dia de hoje para ficarem em campo, porque ao finalizar a partida aconteceria a homenagem. Carlo Ancelotti, muito emocionado, viu o Real Madrid fazer um vídeo de quase 5 minutos com os 15 títulos que ele conquistou no comando da equipe, em especial as 3 Ligas dos Campeões conquistadas pelo técnico italiano na sua trajetória de 6 temporadas com o Real Madrid. A gente viu um Carlo Ancelotti muito emocionado. Durante o jogo, o torcedor já ia cantando o nome dele e agradecendo o Ancelotti, mas na hora da homenagem, o estádio Santiago Bernabéu, todos os torcedores de pé aplaudindo Carlo Ancelotti. Um vídeo muito emotivo falando sobre amor, com uma canção em italiano, e depois o técnico entrando no gramado e agradecendo ao presidente do Real Madrid, aos seus jogadores e ao torcedor pelo carinho nessas 6 temporadas, principalmente nesses 4 últimos anos de Ancelotti no comando do Real Madrid. É a etapa mais vitoriosa de um treinador no comando do Real Madrid. São 15 títulos conquistados em 6 temporadas, 11 nos últimos 4 anos. É realmente um fim de ciclo, o ciclo mais vitorioso de um técnico no comando do Real Madrid. Essa despedida do Carlo Ancelotti, muito emocionado, chorou em campo, fez o presidente Florentino Pérez chorar também, se emocionar também. E no final do jogo foi ovacionado pelos seus jogadores, arremessado para o alto em homenagem ao Carlo Ancelotti, que se despediu aqui do estádio Santiago Bernabéu. Não tivemos entrevista coletiva, o Real Madrid decidiu não colocar Ancelotti para falar depois do jogo, portanto as últimas palavras que ouvimos do Ancelotti foram as ditas em campo para o torcedor, que ele terminou o seu discurso com um Alá Madrid e nada mais, e desejando tudo de bom para o torcedor do Real Madrid, para o clube, e se despedindo dessa forma. O Carlo Ancelotti, que ao finalizar esse jogo já deixa de ser o técnico do Real Madrid e neste domingo embarca para o Brasil. Na segunda-feira assume já a seleção brasileira nesse ano antes da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, com o sonho aí de comandar uma seleção durante a Copa do Mundo, assume a seleção brasileira. Carlo Ancelotti muito emocionado, Luka Modric também muito emocionado, ele que é o jogador com mais títulos na história do Real Madrid. Foram 13 anos de Luka Modric no Real Madrid, ele que lá em 2012, quando foi contratado, chegou a ser considerado a pior contratação daquela janela de transferências do futebol espanhol. Se despede hoje do Bernabéu como o jogador com mais títulos. 13 anos de Luka Modric no Real Madrid, 28 títulos conquistados, entre eles 6 Ligas dos Campeões. O torcedor do Real Madrid durante toda a partida ovacionou, reverenciou Luka Modric. Cada escanteio que ele cobrava era o setor que ele estava mais próximo se levantava e aplaudia. O torcedor cantando "Eu te amo, Luka Modric" durante a partida. E no final do jogo também a ovação, a celebração, a trajetória de Luka Modric no Real Madrid, com um convidado ilustre. Toni Kroos estava no banco de reservas, abraçou logo que Modric saiu de campo. Ele saiu de campo antes do jogo terminar para receber também os aplausos do torcedor. Inclusive o jogo parou, os jogadores fizeram o tradicional passeio para o Luka Modric passar e pela última vez pisar o gramado do estádio Santiago Bernabéu como jogador do Real Madrid. Modric, muito emocionado, no final do seu discurso disse: não temos que chorar pelo que está finalizando, e sim ficar felizes pelo que já aconteceu, pela trajetória que ele teve no Real Madrid. Um Modric muito emocionado, que fez o seu último jogo como jogador do Real Madrid no Bernabéu, mas que ainda vai disputar o Mundial de Clubes com o Real Madrid. Outro jogador que não oficialmente por parte do Real Madrid a gente sabe que se despede, mas também recebeu a homenagem do torcedor, foi o Lucas Vázquez, que também fez o último jogo aqui no Bernabéu como jogador do Real Madrid. Ele que passou durante muitos anos no Real Madrid, inclusive tem 5 Champions no currículo, 22 títulos conquistados,
também deixou o campo e foi aplaudido pelo torcedor. Outro jogador que se despede, que acabou não começando a partida, mas terminou ela é Vallejo. O Lucas Vázquez disputa o Mundial de Clubes, o Vallejo nem vai para o Mundial de Clubes com o Real Madrid. Dia de despedidas do Real Madrid e dia também de Kylian Mbappé se colocar na liderança da chuteira de ouro dessa temporada. O Mbappé marcou 2 gols, o primeiro gol de pênalti e o segundo gol com uma assistência do Vinícius Júnior, que voltou a jogar depois da sua lesão no tornozelo. Mbappé chegou aos 31 gols em La Liga, o artilheiro da competição, e passou o Gyökeres na classificação para a chuteira de ouro, que é o prêmio entregue para o jogador em sua liga, aqui nas principais ligas europeias, que mais marcou gols. O Mbappé passou o Gyökeres, nesse momento lidera a chuteira de ouro, mas o Salah ainda entra em campo e tem que marcar alguns gols para conseguir superar o Mbappé, senão o francês será o chuteira de ouro dessa temporada. Uma temporada que encerra para o Real Madrid com despedidas à altura de 2 grandes lendas do clube, o técnico com mais títulos e o jogador com mais títulos, e que marca o final de uma era no Real Madrid. A gente não vai mais ter Carlo Ancelotti no comando, a gente não vai mais ter Luka Modric em campo depois do Mundial de Clubes. E é uma era que vai finalizando no Real Madrid, a era talvez mais vencedora da história do Real Madrid, com esses 28 títulos conquistados aí nesse recorte de 13 anos que Luka Modric vestiu a camisa do Real, e ele ainda vai em busca, como eu dizia, do título de número 29, que é o Mundial de Clubes, mas com um novo treinador. Tudo indica que na segunda-feira teremos a apresentação de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid. Falta oficialização e confirmação do clube, mas esse parece ser o cenário. Um sábado de despedidas, um sábado de homenagens aqui no Bernabéu e um sábado que o Real Madrid sai também com essa notícia positiva para Mbappé, que pode ser o chuteira de ouro dessa temporada.